Olá, alunos! Estou aqui mais uma vez. Lembram de mim? Meu nome é Renata Dantas, sou promotora de justiça e estamos dando início à nossa segunda aula do projeto Educação de Valores. Antes de começarmos com um novo conteúdo, eu gostaria de relembrar um pouquinho o que falamos na primeira aula. Na primeira aula, nós aprendemos sobre 3 valores morais muito importantes. O primeiro deles, a empatia, que é o quê? A capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. O segundo valor era solidariedade. Oi. Pode recomeçar, por favor, que teve um erro aqui na gravação? Claro. Só para fazer o corte, por favor. Desculpa, viu? Não, tranquilo. Posso? Peraí, só um Tá minuto, bom, tá? tranquilo. Inclusive, deixa eu pôr aqui meu... É bom que você falou, meu cronômetro, para eu não me perder no tempo. Tá bom. Pode começar. Olá, alunos! Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, hoje, a nossa segunda aula, dando continuidade ao projeto Educação de Valores. Mas antes de entrarmos no novo conteúdo, eu gostaria de relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na primeira aula. Então, na primeira aula, nós falamos sobre 3 valores morais muito importantes. O primeiro deles, empatia. O que é mesmo empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. O segundo valor moral, solidariedade. E eu dei uma dica para vocês, para a gente compreender o significado dessa palavra, a gente tinha que lembrar de um verbo. Qual que era o verbo? Ajudar. Porque solidariedade é a demonstração de um sentimento de bondade com o propósito de ajudar as outras pessoas. E o terceiro valor, nós falamos sobre o respeito, mas não era um respeito qualquer, né? Eu falei que era um respeito qualificado, que era o respeito à diferença. E na primeira aula eu fiz questão de reforçar com vocês a importância da gente respeitar, né, as pessoas, compreendendo que a diferença não é apenas um fato, mas é uma necessidade, porque o mundo só existe porque somos diferentes. E aí, no final da aula, eu deixei um desafio. Qual que era o desafio? Ajudar pelo menos 3 pessoas. Tenho certeza que vocês cumpriram o desafio. E aí eu deixo uma dica para vocês, tá? Não precisa parar só com 3, não. Continuem ajudando, tá? Quanto mais pessoas vocês ajudarem, eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês vão se sentir bem, vai ser bom para as pessoas que vocês estiverem ajudando. E quem sabe a gente constrói, como aconteceu no filme, né? Essa corrente do bem, esse passe adiante, para que pessoas estejam dispostas sempre a ajudar mais e mais pessoas. Tá bom? Então vamos dar início à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre ética. Olha, na primeira aula eu dei uma dica. Eu falei que era importante que vocês prestassem atenção nos conteúdos, porque o que a gente aprendeu na primeira aula era fundamental para as aulas seguintes. E vocês vão compreender agora por que eu falei isso. Bom, eu sei que vocês já ouviram essa palavra, né? Ética. Talvez vocês não tenham uma compreensão do que ela significa. O que será a ética? Como eu fiz na primeira aula, lembrando os ensinamentos dos meus professores de português, eu fui lá no dicionário para tentar compreender o significado desse vocábulo. E olhando lá no dicionário, eu achei esse seguinte, esse conceito. Fala que é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a nossa vida em sociedade. Nossa, tia, que conceito difícil. Calma, que eu vou explicar. Eu achei um outro conceito mais simples para que vocês possam compreender. Ética é tratar os outros como gostaríamos que nos tratassem. Ficou fácil, né? É tão simples a gente pensar como que a gente gostaria de ser tratado e pensar e agir da mesma forma com relação aos outros. Mas vamos voltar um pouquinho nesse primeiro conceito para eu explicar para vocês melhor.
Bom, então ética é um conjunto de valores morais. Opa, nós aprendemos 3 valores morais na primeira aula. Quais que foram? Empatia, solidariedade e respeito à diferença. Então, a ética é você partir desses valores, né, de você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de você buscar demonstrar esse sentimento de bondade, ajudando o outro e respeitando, compreendendo que as pessoas são diferentes de nós, que elas têm gostos, predileções e opiniões diferentes, e a partir desses valores definir como é que nós vamos agir em sociedade, nas nossas relações com os nossos colegas, né, na escola, com os nossos familiares em casa. Então, isso é ética. E eu tenho esse... Eu gosto sempre de falar, né, que ética é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha que nós devemos fazer. Então, a partir do momento que vocês decidem que vocês vão ter esses valores como referência, a empatia, a solidariedade, o respeito à diferença, como uma referência, a partir de então vocês vão agir de acordo com esses valores. Tá certo? Bom, eu gosto muito dessa ilustração para mostrar para vocês o seguinte, porque às vezes a gente pensa em ética, esse negócio de ética é coisa de adulto, né? Ou está relacionado, às vezes, aos políticos, porque a gente espera que eles, né, possam agir com ética. Mas, na verdade, gente, ética, ela é exigida de todos nós, inclusive de vocês, viu, meninos e meninas? Isso porque, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, nós tomamos várias decisões, a gente faz muitas escolhas. Coisas simples, por exemplo... É uma escolha, é uma decisão, se você vai escovar os dentes ou não, quando você acorda e após todas as refeições. Por mais que às vezes seu pai, sua mãe te ensine e exija, querendo ou não, é uma decisão sua, né? Porque vai que você entra no banheiro e faz de conta que escovou e não escovou. Bom, mas a partir dessa decisão, o importante é você compreender que há consequências. Se você faz, né, toma a decisão certa de escovar os dentes sempre após as refeições, qual é a consequência? Bom, vocês vão ter uma boa saúde bucal, muito provavelmente vocês não vão ter problemas de cárie, né? Mas se você toma a decisão errada, se você não escova os dentes, faz de conta que está enganando os seus pais, que na verdade vocês estão se enganando, né, se prejudicando, entra no banheiro e não escova os dentes, qual é a consequência? Então, muito provavelmente, para não dizer certamente, vocês terão sérios problemas na dentição de vocês, né? Vão ter cáries, às vezes vão perder dentes, vão sentir dor. Então, essa é a consequência das escolhas que nós fazemos. Vamos pensar agora na escola. A professora passa uma atividade avaliativa, trabalho de casa. Ou vocês sabem que tem prova e a professora passa o conteúdo para que vocês possam estudar. E você tem a escolha. Se você vai se dedicar para fazer esse trabalho de casa, né, para fazer um bom trabalho, para garantir que tenha uma boa nota, ou se, não sei, você vai fazer a decisão, tomar a decisão de que vai preferir brincar. A mesma coisa com relação à prova. Se você vai tomar a decisão de estudar, de se dedicar, né, para que você consiga fazer uma boa prova, ou se você vai escolher ficar jogando, ou ir jogar futebol, ou fazer qualquer outra coisa. Bom, seja qual for a decisão que vocês tomarem, vocês têm que compreender que isso trará consequências. Se você se dedica ao trabalho, se você faz uma boa tarefa de casa, se você estuda e se dedica à prova, muito provavelmente vocês receberão uma boa nota. Se vocês fizerem o contrário, né, tomarem a decisão errada, vocês também terão a consequência. Receberão, muito provavelmente, notas ruins. Então, isso é ética. Ética é você decidir fazer o certo, não o que é fácil. Como assim, tia? Não é fácil sempre fazer o certo? Claro que não. Acabei de dar exemplos para vocês. Às vezes é muito mais fácil, muito mais agradável, né? Muito mais legal sair, brincar, não se dedicar, não estudar para a prova, não se dedicar para o trabalho que a professora passou. Eu sei. Agora, ética é você decidir fazer o certo.
mesmo que não seja fácil, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Tá ok? Bom, e vamos pensar aqui, para que vocês compreendam melhor, alguns exemplos de condutas éticas ou de condutas antiéticas na escola. Então, vejam comigo essa primeira charge. A professora chama, né, o aluno lá na frente, pede para ele, olha, escreva aqui na lousa ou no quadro branco, né, a palavra ética. Aí o aluno abre lá o estojo da professora, vai procurar o giz ou o canetão. Vai, professora. Roubaram o giz, roubaram o canetão. Bom, já aconteceu com vocês, eu acredito que já, ou vocês já conhecem alguém que passou por isso, né? Às vezes você deixa cair seu material, um lápis, uma caneta, uma borracha, uma régua e não encontra mais. A gente sabe que não ganhou asas, né? E aí, às vezes alguém pode me perguntar assim, tia, mas achado não é roubado. Não é bem assim, viu? Então, tem muitas pessoas que ficam repetindo isso, e é bom que vocês compreendam que existe, inclusive, um crime. Quem acha coisa perdida, não a devolve ao seu proprietário, ou não procura as autoridades para devolver, também responde por crime, vocês sabiam? Pois é. Mas nem vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma questão de ética. Bom, eu acho alguma coisa, encontro na sala de aula, caída no chão, às vezes nos corredores, né, da escola, um lápis, uma caneta. Não sei de quem é, não tem nome. O que eu vou fazer? Nossa, gente, tem muitas opções, né? Para a gente fazer o certo. Você pode primeiro procurar o dono, não encontrou. Às vezes você conversa com os alunos de sala, com a professora, ou o professor fala, professor, a gente podia criar aqui uma caixinha de achados e perdidos, é porque eu achei esse material e eu vou deixar aqui. O proprietário pode ir lá procurar. Pode ser que a pessoa não procure, mas olha que legal. Às vezes está lá essa caixinha de achados e perdidos e um dia você chega na escola, um amigo seu, e vai procurar no estojo, está sem um lápis, está sem uma caneta, ele pode ir lá, se socorrer desse material, fazer a aula e depois devolver. Para quem sabe esse material ajudar outros alunos. Não é uma opção? Está vendo como a gente tem, né, as alternativas, as opções para a gente tomar a decisão certa? Vamos pensar nesse outro exemplo aqui. Está lá numa aula de informática. Aí a professora está lá na frente, os alunos sentados, cada qual no seu computador. Talvez aí na sua escola você não tenha aula de informática, mas a professora pede para que vocês abram aí o caderno, ou a apostila, ou o material didático na página que ela determinar. E aí vocês têm uma decisão a tomar, né? Aqui esses dois alunos tomaram uma decisão, né? O menino optou por entrar no Facebook para ver lá as mensagens dele. A menina optou por participar de um jogo. Nenhum dos dois entrou no site que a professora pediu, que estava lá, www.educação.br. Muito provavelmente era para assistir um vídeo, ou para ter acesso a um material que talvez até fosse exigido na prova. Mas eles tomaram a decisão errada. Eles não acessaram o material. E isso vai ter consequências, porque eles deixaram de ter acesso a um conteúdo que talvez seja exigido numa prova. O mesmo vocês aí, a professora pede para vocês abrirem o material didático e vocês fazem de conta que abrem na página e nem dão atenção para o que está ali. Então, é uma decisão, certo? E aí, mais um exemplo, né, de uma oportunidade de você exercitar a ética na escola. Vamos para o terceiro exemplo. Esse é ótimo. Então, o aluno, a professora passou uma atividade. Escrever uma redação, e não era uma redação qualquer, hein? Era uma redação sobre ética. E o aluno chega com aquela carinha de esperto, entrega a redação para a professora com uma mão e fala assim, tia, né, professora, aqui está a minha redação sobre ética. E na outra mão, ele oferece uma maçã e fala, olha, a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora da nota. Pensando nisso, o que vem à mente de vocês? Não sei se todos aí pensaram da mesma forma, mas é incrível. Quando eu ia presencialmente nas escolas em Rio Verde,
sempre tinha um aluno que levantava a mão e falava assim, isso é suborno. Isso mesmo, isso é suborno. É falta de ética. Por quê? Porque o aluno está... O que é o suborno? Ele está oferecendo um benefício para a professora, que é a maçã, querendo, em troca, uma vantagem indevida. Que é o quê? Uma boa nota. Mas uma boa nota não porque ele fez um bom trabalho, mas pelo presente que ele está oferecendo para a professora. E vocês acham que é certo? Ele recebeu uma boa nota por um trabalho que não foi tão bom? Pensem comigo, vocês já pararam para pensar para que serve a nota? Para passar de ano? Não é, gente, para passar de ano. A nota é uma forma de o professor, a professora, avaliarem os conhecimentos de vocês. O aprendizado de cada um de vocês. Porque o professor, a professora passa o conteúdo. Vocês são muitos, diversos, diferentes, como eu falei, né, na primeira aula. Cada um tem um tempo de aprendizado. E a nota é a forma que o professor, a professora tem de avaliar se você conseguiu apreender aquele conteúdo. Então, se ele percebe que você não teve uma boa nota, então ele vai ter a oportunidade de se dedicar um pouco mais a você, de ensiná-lo com mais atenção, para garantir que você compreenda aquele conteúdo. Entenderam para que serve a nota? Ah, então tá bom. Bom, além da ética na escola, a gente também tem a oportunidade de exercitar a ética no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E esse aqui é um exemplo muito comum de furar a fila. E também acontece na escola, né? Na hora do lanche. Então, por favor, tenho certeza que vocês não farão mais isso, se porventura já tiverem feito. Gente, qual é o sentido de furar a fila? A fila existe para ser observada, né? É para garantir que todo mundo vai ser atendido de forma organizada, sem tumulto. É uma forma também de você prestigiar aquele que chegou primeiro, que se preparou, né, para chegar ali naquele local e ser atendido primeiramente. Ah, tia, mas eu já ouvi falar de pessoas que podem furar a fila. Não é propriamente pessoas que podem furar a fila. Nós temos pessoas que têm prioridade no atendimento. Vamos lembrar da nossa primeira aula, quando eu falei do respeito à diferença? Então, a nossa lei, ela reconhece que nós somos diferentes. Tanto que ela declara que tem determinadas pessoas que estão numa situação tão peculiar que elas necessitam ser tratadas com prioridade. Exemplo, mulheres gestantes, pessoas com crianças de colo, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, são grupos de pessoas que, por lei, devem ser atendidos com prioridade. Então, não é propriamente que eles furam a fila. E vocês já devem ter observado isso. Às vezes, em caixa de supermercado, você tem um caixa exclusivo para o atendimento dessas pessoas, para que elas sejam atendidas primeiramente. Né? Se não for possível no local aquele, se tem só uma fila, as pessoas com prioridade poderão passar na frente para ser atendidos primeiro. Por quê? É uma forma de você reconhecer que essas pessoas não têm condições de permanecer, às vezes, em pé na fila, esperando, como as demais. É uma mulher gestante, uma pessoa que está com um bebê de colo, uma pessoa idosa com deficiência. Para ela, né, para essa pessoa ficar ali em pé na fila, é mais difícil do que para as outras pessoas. Por isso, esse tratamento prioritário. Tá certo? Vamos pensar mais um exemplo aí do nosso dia a dia? O tal do lucrar no troco. Sabe quando você vai no mercado, na padaria, fazer uma compra, e aí a pessoa do caixa se confunde e acaba dando a você um troco a mais. E aí eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, ah, tia, problema dele, né? A função dele é essa, trabalha no caixa para isso, tem que saber fazer as contas. Se ele errou, o problema é dele. Não, não é assim. Quando a gente falou sobre a questão do material que foi deixado no chão, você se apropriar de um material que não é seu, é certo?
Falei para vocês que não é certo, que inclusive é crime. E vocês acham que seria certo você se apropriar de um valor a mais que você recebeu, que não é seu, não é devido? É claro que não é certo. Então, mais um exemplo de uma oportunidade de exercitar a ética no nosso dia a dia. E, por fim, e não menos importante, vamos falar sobre a mentira. Não acredito. Tia do céu. Mentir é antiético? Claro que é antiético. O que eu falei para vocês sobre ética? Ética não é fazer o certo. Mesmo que não seja fácil, mesmo que só você esteja fazendo e mesmo que ninguém esteja olhando, ética é uma decisão, é uma tomada de decisão de fazer o certo. Por acaso é certo mentir? Claro que não é. Mas aqui eu tenho um detalhe que é muito importante que eu gostaria de reforçar com vocês. Quando vocês, alunos, mentem para pessoas que são referenciais de autoridade, como seus pais, seus responsáveis e seus professores, vocês perdem algo que é muito importante, que eu chamo de credibilidade. Porque as pessoas deixam de acreditar em vocês. Então, tenham muito cuidado com isso. Uma dica: prefiram sempre falar a verdade. Podem ficar tranquilos que, falando a verdade, vocês vão ter a oportunidade de ter consequências boas. A mentira nunca vale a pena. Tá bom? Bom, então, dando sequência aqui, reforçar, que eu já tinha falado para vocês, né? Sobre a ética, é fazer o certo, mesmo que essa não seja a decisão mais fácil, não seja a decisão mais agradável, mesmo que só você esteja fazendo, e mesmo que ninguém esteja olhando. Eu falo, gente, o certo é certo, não importa se está fazendo escondido ou que está todo mundo... É sempre a decisão correta. E aqui eu quero aproveitar essa frasezinha aqui para falar com vocês de algo que eu acho muito interessante. Eu brinco que pai, mãe, são as pessoas mais inteligentes do mundo. Por quê? Os pais de vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, eles resumem em uma frase o que eu estou levando aqui mais de 20 minutos para explicar para vocês. Pensem aqui comigo. Sabe quando acontece uma situação, pode ser na escola, não sei, numa atividade qualquer, você está ali junto de um grupo e o grupo resolve fazer alguma coisa errada. Por exemplo, na escola, tá fazendo prova, uma avaliação, a professora vira de costas um minutinho, ou tem que sair da sala rapidamente, e você dá uma olhadinha para um lado, para o outro, e percebe que todos os seus colegas começaram a olhar a apostila, né, colar na prova. Aí você toma a decisão errada. Pô, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. E aí o professor, a professora chega, né, verifica que isso aconteceu. Qual que vai ser a consequência? Todo mundo vai tirar 0 na prova. Adianta falar para a professora? Tia, professora, mas assim, eu só colei porque estava todo mundo colando. Falou, tudo bem. Então, cada um vai arcar a consequência do seu erro, com a consequência de fazerem escolhas erradas. O mesmo acontece em casa. Sabe quando você faz alguma coisa errada? Seu pai, sua mãe tomam conhecimento, vão chamar a sua atenção. Aí qual que é a justificativa? Pai, mãe, mas assim, todo mundo estava fazendo. O que eles respondem? Isso mesmo. Você não é todo mundo. Essa frasezinha é mágica. Porque nessa pequena frase, o seu pai e a sua mãe estão explicando para você o seguinte: filho, filha, não importa se todo o resto do mundo, se todos os seus amigos tomaram a decisão de fazer o errado. O que importa é a decisão que você vai tomar. Se você decidir fazer o certo, ótimo, você vai ter boas consequências. Mas se você decidir fazer o errado, você vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. Você não é todo mundo. Tá certo? Bom. Chegou a hora. Chegou a hora do novo desafio. Sim.
Nessa segunda aula, nós também teremos um desafio. Mas esse é um desafio, digamos assim, um pouco mais audacioso. Né? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, juntos, com a sua professora ou com o seu professor, pensem em uma campanha de incentivo a condutas éticas na escola. Vamos fazer uma campanha promovendo a integridade na escola de vocês? E o que nós vamos fazer? Não sei. Pensem, usem as suas habilidades. Quem é bom aí para criar algum tipo de conteúdo, quer fazer um vídeo, quer criar um podcast, quer fazer um cartaz, escrever uma música, não sei, criar uma charge, um poema, cada um vai usar da sua habilidade. Vocês vão decidir com o professor, com a professora, se vai ser um trabalho em grupo, se vai ser um trabalho individual, tá? Mas eu quero que vocês pensem nisso. Quero trazer algumas dicas, né, algumas opções para que vocês trabalhem aí na escola de vocês. Quem sabe, né, fazer uma campanha contra o bullying, contra o cyberbullying. É uma boa, vocês não acham? Quem sabe uma campanha contra as práticas racistas na escola? Tá certo? Então, eu vou deixar aí vocês imaginarem, pensarem tantas coisas que podem ser feitas, né? Usem a criatividade de vocês, como eu falei, repito, coloquem em prática as suas habilidades e façam trabalhos lindos. E eu vou ficar ansiosa, se eu tiver oportunidade, aí eu já deixo a dica aqui para os professores, né, que estão acompanhando vocês aqui no projeto, para que eles possam compartilhar comigo. Estão aqui meus canais de comunicação, tem o Instagram do projeto Educação Valores, que é @educaçãovalores, tudo junto, sem cedilha e sem tio. Tem aqui o meu e-mail, também meu telefone pessoal, então pode mandar para o WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver a oportunidade de ter acesso aos trabalhos desenvolvidos por vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula.